irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno, uma boa noite a todos e bem-vindos sejamos mais uma vez à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com muito carinho. Nesta noite, a reflexão estará a cargo do nosso querido Rodrigo Veronese, nosso companheiro aqui da Sociedade, como também da Regional, enfocando a cura para as doenças da alma. Nós vamos fazer a nossa prece introdutória, uma pequena lição, e em seguida o Rodrigo então nos conduzirá nessa reflexão muito importante para todos nós. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos que somos projeção do vosso infinito amor, mergulhados no fluido denso mais uma vez, mas despertando paulatinamente para o sentido, o significado real da vida, trazendo com ele uma imensa responsabilidade, porque através da nossa postura, da nossa conduta, fundamentalmente da nossa exemplificação, poderemos propor a outras almas queridas que possam também fazer o mesmo, dentro, obviamente, da capacidade do livre-arbítrio e da compreensão de cada um. O que estamos vos solicitando do fundo do nosso coração, agora que temos consciência de toda a nossa estrutura ascensional, é que o nosso desejo, a nossa vontade de nos ajustar o mais rápido possível com vossas leis sábias e justas, possam ser potencializados. Porque desta maneira temos a certeza de que nesta existência derradeira para todos nós, lograremos o máximo de êxito possível e vamos acelerar o nosso processo de redenção. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, que a inspiração esteja com o nosso expositor e que possamos, com a vossa permissão, darmos o início às tarefas da noite. Que assim seja, Senhor. Já que vamos tratar da cura para as doenças da alma, um pequeno recorte da obra do benfeitor Victor Hugo, através do nosso querido Divaldo Franco. Nesta obra, 100 reflexões filosóficas e cor local nos romances mediúnicos de Victor Hugo. Dor e educação. Bendita dor, sob as tuas constrições fortes e ao impositivo do teu látego, buriladora das arestas e modeladora das formas, transmudas o diamante bruto, que é o espírito imperfeito, em lucífera estrela na noite das paixões humanas, apontando rumos por todas as injunções de santificação que propões aos calcetas, que outra voz ou diferente metodologia não escutariam, conforme não ouvem as santas e formosas convocações do amor ao exercício do bem, pelas incontáveis interferências que operam positivamente no abismo dos seres, concitando-os à elevação e à plenitude, pela presença vigorosa, indispensável com que operaria paciente da evolução, do inadiável progresso logras, pela insuperável lição de perseverança no burilamento do ser espiritual, amiga e benfeitora excelente, precursora das virtudes dos anjos, desde que, após a tua passagem, seguindo-te as pegadas, transitam e se instalam as expressões de equidade, de justiça, de beneficência e amor, de caridade e perdão. Pelo que realizas incompreendida e perseverante, eu te louvo, irmã dos desafortunados.
Interessante essa proposição do nosso querido benfeitor. E o nosso Rodrigo vai nos trazer algumas coisas mais aprofundadas a respeito de como é que procedemos para ter a cura das doenças da alma. Vamos ouvi-lo então. Boa noite. Que sejamos todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com todos. Somente num dia como esse, que é feriado, né? Um dia um pouco mais preguiçoso, mas quem está aqui é porque de alguma forma precisa um pouquinho dessa água, desse evangelho para suprir as nossas necessidades espirituais principalmente. A princípio, a primeira ideia para essa exposição era de trazer algumas observações sobre as doenças físicas, algumas observações sobre as causas das doenças físicas, algumas relações da depressão, do suicídio, mas quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre isso, invariavelmente a gente acaba caindo nas doenças da alma, e vocês vão ver o porquê. E para trazer essas informações, a gente se baseou principalmente em alguns seminários de Rossandro, de Haroldo Dutra Dias, e que me elucidaram muito para poder trazer algumas informações que achei muito pertinentes nesse momento, para que a gente possa entender não só as doenças, mas principalmente as curas para as doenças da alma, que é o que a gente precisa, que é o que todos nós buscamos. Então eu achei bastante interessante a primeira observação em relação ao que fala Joana de Ângeles sobre a tristeza. E ela diz o seguinte: fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo as que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Isso é interessante porque nós temos que entender que não há mal que dure para sempre, e não há felicidade extraordinária que dure para sempre. E todos nós vamos passar por tristezas inúmeras, e isso faz parte do nosso cotidiano, mas não podemos entender isso só como parte do nosso cotidiano, mas sim fundamental para o nosso crescimento. A gente vai entender o porquê que a dor ela é tão pedagógica para nós, em relação ao crescimento de nós, espíritos imortais que somos. Portanto, ela coloca isso para nós como algo normal. A tristeza é algo normal, necessário muitas vezes, e que tantas vezes nós nos afligimos diante de algumas tristezas que estão à nossa frente e que batem à nossa porta. Então, vamos tentar entender um pouquinho, primeiro sobre a parte psicológica, sobre a parte que os psiquiatras nos trazem, psicoterapeutas, em relação aos nossos problemas, às nossas doenças. Como isso é colocado para nós, principalmente no momento em que a humanidade vive. Se a gente for observar o que a gente está vivendo agora, é muito comum nós nos afligirmos muito com as situações que acontecem, porque com o advento da televisão, as redes sociais, é tudo muito rápido. E da mesma forma que é tudo tão rápido para chegar até nós, as informações são extremamente repetidas. É claro, se a gente começar a observar na televisão, por exemplo, ou uma rede social, as mesmas informações vão estar vinculadas o tempo todo. Mas o que é interessante é que, se a gente for observar quais são as informações que mais são vinculadas, elas são as informações negativas. Algo que não é bom. Por quê? Porque isso dá mais ibope. Isso é normal. É assim. Porque todas as vezes que a gente liga algo para a gente assistir, a gente vai estar observando o que acontece no mundo inteiro, mas sempre que as notícias negativas aparecem, elas são colocadas com mais ênfase. E as positivas não, porque elas não são tão interessantes. E isso nos leva a entendermos que nós estamos vivendo em um caos, em algo que está totalmente fora de controle, mas que é só uma sensação.
Existem pesquisas recentes que mostram que as nossas redes sociais, mais de 80% do que é colocado em nossas das notícias que são colocadas por nós nas redes sociais, e que as pessoas que fazem parte das nossas redes sociais estão observando, mais de 80% dessas pessoas odeiam o que a gente coloca nas redes sociais, mesmo que elas não demonstrem isso nas suas postagens embaixo do que a gente postou. E por esse motivo, tudo isso parece estar andando para um caos. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz um pouco sobre isso, sobre os tormentos voluntários. O que é isso? São os sofrimentos que nós achamos que nós possivelmente temos, mas não são reais. Porque de tanta observação aos pontos negativos que nós temos no nosso dia a dia, nós nos colocamos nesses sofrimentos e nós achamos que nós estamos vivendo realmente internamente um caos e nós não somos felizes. Porque nós também temos a tendência de dar ênfase ao mal, de dar ênfase às pessoas que nós não temos muita simpatia e esquecemos que tem muitas pessoas que nós amamos muito. Tudo isso faz parte dos nossos tormentos voluntários. E isso é interessante a gente entender. Isso é muito claro para nós. E se a gente entender isso, a gente consegue talvez sair um pouquinho dessas situações. Então, a gente coloca uma pergunta: por que nós somos tão vulneráveis ou não às mesmas situações? E muitos pesquisadores, e isso é uma observação de um irmão nosso, palestrante, e ele dá muita ênfase nisso, que ele coloca que muitas pesquisas já foram feitas em relação a entender o porquê que diante de algumas situações, algumas pessoas são tão vulneráveis a essas situações. E muito se tentou entender o porquê disso, porque diante de situações, às vezes a pessoa encara normalmente, às vezes a pessoa se deprime e muitas outras vão até o ponto do suicídio. E tentava se entender o que leva uma pessoa a encarar tão diferente da outra uma dor. E se falou em várias teorias, ao QI, por exemplo, mas que chegou-se à conclusão que não era, porque temos pessoas depressivas com um QI altíssimo, outras que são depressivas com um QI muito baixo. Se falava também do ambiente, as pessoas que vivem em certos ambientes são mais propensas, e isso também a gente chega à conclusão que não, porque pessoas que vivem em ambientes muito salutares, felizes, existem pessoas nesses ambientes com depressão e outras não. Se falava em lugares, pessoas que vivem em lugares com culturas diferentes, e se chegou à conclusão que também não, porque em vários lugares, em todos os lugares nós temos pessoas felizes e outras não. Se observou os genes das pessoas, o que traz nele algo que possa se entender que ele tem uma característica maior à depressão, a essas doenças, ao suicídio, e se também chegou à conclusão que não, porque às vezes isso não determina o que a pessoa vai estar, como ela vai estar. O ambiente familiar também não foi algo que foi chegado à conclusão que é fundamental, porque dentro de uma mesma família nós temos muitas pessoas que têm essa tendência maior a essas doenças e outras que não. E não se chegou, então, a uma conclusão efetiva dentro dessas observações em relação a quem era mais ou não vulnerável, mas precisávamos entender. A gente precisa entender por que então existem pessoas em mesmos ambientes mais vulneráveis e pessoas em mesmos ambientes menos vulneráveis a essas doenças, ou à depressão, ou ao suicídio, por exemplo, e assim por diante. É muito engraçado que se chegou a uma observação muito perspicaz, e que
a ciência coloca ela com um nome um pouco diferente do que nós já entendíamos há muito tempo. E os psicoterapeutas colocam que 50% da vulnerabilidade que nós temos, eles dão uma frase que significa algo muito importante. Eles colocam com ambiente não compartilhado. Algo que nós temos em nós, que é um ambiente não compartilhado com ninguém, que nós chamamos de reencarnação. Claro, isso é fundamental. O que nós trazemos, a nossa bagagem que eu estou trazendo nesse corpo que eu estou usando, ela determina muito daquilo que eu vou ser daqui para frente. Ainda não se chegou à conclusão pela ciência dessa reencarnação, mas vai se chegar. E vai-se ter a certeza, e quando isso acontecer, a cura de muitas doenças vai ser mais simples, mais fácil. Porque esse ambiente não compartilhado, ele tem que ser entendido para que algo seja feito em relação aos nossos problemas. Outra coisa que foi muito importante em todos esses estudos, e que é uma palavra que ela explica muito o que nós viemos falar hoje, dentro da minha profissão, que é a odontologia, nós chamamos de resiliência. Quando nós falamos de resiliência, nós falamos da capacidade que um corpo tem de sofrer uma certa deformação e voltar ao seu estado normal. Essa palavra, se a gente for buscar o significado dela no dicionário, resiliência é exatamente isso. A capacidade que nós temos de pegar qualquer coisa e fazer uma pressão sobre ela, um estímulo sobre ela, algo que seja desconfortável, se fosse algo vivo, mas que a gente possa fazer uma pressão sobre esse corpo e que esse corpo volte ao seu normal. Então essa resiliência é algo que nos diz muito, porque cada um de nós tem uma capacidade de resiliência, que é a capacidade de sofrermos alguns tipos de estresse, sermos submetidos a alguns tipos de estresse e ficarmos bem, como se a gente estivesse sendo comprimido e voltássemos ao nosso estado normal. Só que a gente não entendia o porquê que essa resiliência, que é a capacidade que nós temos de sofrer algum tipo de estresse e voltarmos depois desse estresse ao normal, é diferente em cada um. Por que em algumas situações, em determinadas pessoas, a pessoa não consegue ter a mesma resiliência em relação a algum tipo de situação e ela não consegue voltar ao seu estado normal, criando a doença? E será que nós temos a capacidade de aumentar a nossa resiliência em relação a alguns tipos de problemas que nós temos? Porque se nós todos tivéssemos a capacidade de aumentar a nossa capacidade de resiliência, nós passaríamos por muitos tipos de situação que não nos levariam às doenças da alma, à depressão e ao suicídio, por exemplo. Qual é a possibilidade, então? Qual seria a meta que nós temos? O que a gente tem que fazer para aumentar essa nossa capacidade de sermos mais resilientes à situação? Porque não adianta a gente diagnosticar o problema e não entender como nós podemos melhorar isso, porque senão não adianta nada. O diagnóstico sem o remédio e sem que esse remédio seja dado, ele não tem função nenhuma. Então começou a se observar isso. E também se chegou à conclusão que os traumas que nós temos, a dor, eles são muito importantes, porque eles fazem parte do nosso crescimento. E isso é interessante porque quando nós observamos toda a nossa caminhada e nós vemos que diante de muitas situações que nós passamos durante toda essa jornada nesse período encarnatório, isso fez com que a gente crescesse. Mas nós temos, às vezes, a infeliz ideia de não permitir que nossos filhos passem pelas mesmas situações, querendo superproteger. E todas as vezes que nós fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos fazendo o quê?
nós estamos diminuindo a capacidade que eles terão futuramente de resiliência. Nós estamos fazendo com que eles, sobre alguns tipos de estresse que vão passar, eles não saibam como agir. Por quê? Porque a nossa superproteção não fez com que eles encarassem problemas que aparentemente são simples e eles não conseguiram crescer. E isso é importante, porque se a gente entende isso, nós temos que também deixar que eles saibam absorver e resolver os seus problemas. Às vezes, por muito amar, nós agimos errado, impedindo que eles aumentem essa capacidade de encarar os problemas e resolvê-los da forma como tem que ser feito. Portanto, o que Deus faz? Ele não nos entrega pronto. As dificuldades fazem parte da nossa caminhada para que a gente possa, sim, crescer espiritualmente, em espírito que somos. E todas as vezes que nós sofremos, Deus não está lá sofrendo junto, porque Ele sabe que aquilo é necessário. Ele é um Deus de amor, mas Ele não acha complexo e Ele não acha errado que nós passemos por situações de sofrimento, porque isso faz parte do nosso crescimento. Então a proposta do Evangelho é o quê? Fortalecimento do ser e autoconquista. E eu não posso culpar ninguém pelos meus fracassos, eu sou o responsável e eu não sou um passageiro. Tudo que eu passo é aquilo que eu estou plantando e depois eu vou colher. E a aceitação faz parte. Esse entendimento faz com que a gente comece a andar um pouco mais para frente, para depois entrar na parte do Evangelho em relação às curas dessas doenças da alma. Porque se eu entendo isso, eu entendo que eu não posso ter os meus ressentimentos, porque ressentimentos é eu sentir algo novamente que não me fez bem. E isso é um gatilho para todas as minhas doenças. As doenças vêm através dos meus ressentimentos. Às vezes as pessoas fazem algo para nós e nós fazemos algo para a pessoa e nem se lembramos mais do que fizemos e a pessoa também nem sabe mais o que aconteceu, mas nós ficamos ressentindo aquilo até que isso se torne uma doença. André Luiz vem dizendo no livro Evolução em Dois Mundos que nós temos que, diante dessas situações, ao invés de ter os nossos ressentimentos, ele coloca muito claro: reparo é o acerto, se eu sou o causador, eu sofro, eu preciso sofrer por aquilo, porque faz parte do meu crescimento, e eu perdoo. A lembrança do que nos fez mal, ela não leva a nada, se ela não é algo que serve para que eu resolva de alguma forma. Porque se eu tenho aquilo como um gatilho para estimular o meu sofrimento, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Então, qual que é o objetivo de Deus? Se Deus é amor, Ele nunca desiste de nós. Se Deus é amor, Ele nunca nos abandona. Mas tudo o que me acontece na vida tem um propósito. E falta em nós, então, a capacidade de sentir esse amor de Deus. Falta em nós a capacidade de sentir que nós não somos abandonados, mas nós também não somos carregados, porque nós precisamos, sim, absorver tudo que nós passamos através do aprendizado das situações. Não com ressentimento, mas usando tudo isso para que sirva de uma lição e que eu não tenha, então, essas doenças da alma. Ou vamos falar da depressão, por exemplo, que eu não entre numa situação como essa, que vai fazer com que eu afunde em um abismo e que fique cada vez mais difícil para que eu suba. Então, a dor, o que é? É porque nós depositamos a felicidade nas coisas. É porque nós depositamos a nossa felicidade nas pessoas. É porque nós depositamos a nossa felicidade em conquistas materiais que nós temos ou em coisas que as pessoas falam para nós
e que a gente acha que vai suprir a nossa necessidade espiritual, e ela não supre. Então, todas as vezes que eu coloco a minha felicidade em um título, em algo material, em algo que eu possa comprar, em algo que eu possa achar que vai me trazer algo de bom, e eu vejo que aquilo não me supre a necessidade, e eu esqueço que a minha felicidade real está nesse amor de Deus, eu tenho a minha infelicidade. E Deus nos vê como filho, Ele não quer isso para nós. Por esse motivo é que Ele vem fazer com que, Ele quer que a gente entenda o porquê que a gente sofre tanto, o porquê que a gente desvia tanto a nossa rota nesse caminho que Ele quer para nós e Jesus traçou. Por que a gente tem dificuldade, então, de entender que esse caminho que Ele traçou é o melhor para nós, e quando a gente desvia desse caminho, nós temos a dificuldade de voltar para Ele. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem que a gente observe isso. Antes de Jesus passar por nós, em nosso convívio, alguns salmos foram escritos. E dentre eles, dos 150 salmos, 105 salmos foram escritos por Davi. E é interessante porque antes de Jesus estar entre nós, Davi coloca em um salmo algo extremamente importante. E ele fala assim: Senhor, eu sei que Tu me sondas, mesmo quando faltam em mim palavras, conhece o meu pensamento. O que ele quis dizer com isso? Que agora, nesse momento, Deus sabe exatamente o que cada um de nós está pensando. Que agora, nesse momento, Deus sabe exatamente como é a célula de cada um de nós que está aqui. Que nesse momento, Deus sabe exatamente a necessidade que todos nós temos. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não entende como Ele pode, diante de tantas pessoas, conhecer todas as nossas necessidades. Mas se Ele é puro amor, onipresente, se Ele tem um amor infinito por todos nós e Ele é o nosso Pai, sim, Ele conhece todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Isso Davi conseguiu observar muito antes de Cristo estar aqui. E agora, mais de 2000 anos depois, por que nós temos tanta dificuldade em entender esse amor de Deus por nós? Quando Ele diz isso: Senhor, eu sei que Tu me sondas. Quando a gente está falando a palavra sonda, é uma sondagem, é interno, é algo muito profundo. Mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. Portanto, eu tenho uma grande coisa a fazer, ver quais são as minhas necessidades e observar quais são as minhas deficiências. Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer em mim uma sondagem para entender quais são essas causas das minhas doenças espirituais? O que em mim não está caminhando bem e que diz respeito só a mim e que eu posso mudar a partir de agora? Que eu não fazia essa leitura. Porque se Deus faz essa leitura, Ele também nos deixa com o livre-arbítrio. Ele não modifica as coisas se eu não quero modificar. Essa necessidade, então, de eu saber quais são as minhas doenças da alma, é importante, porque senão eu não sei o que eu vou resolver. E o que Joana de Ângeles vem a nos dizer sobre isso? Ela fala que os nossos conflitos existenciais são de consciência endógena, física. Então, ela coloca como hereditariedade, enfermidades infectocontagiosas, sequelas, mas também e principalmente psicossociais, socioeconômicas e principalmente, além disso, as perdas,
que ela cita como todas as perdas? Porque nós não sabemos lidar com as nossas perdas. Elas nos fazem muito mal e nós não entendemos que tudo isso é transitório. O porquê disso? Ela coloca que nós temos principalmente 5 medos. E todos esses medos, eles culminam no medo da morte. E por que culmina no medo da morte? Porque eu tenho medo de ficar velho, porque quando eu fico velho, eu entendo que eu vou morrer. Eu tenho medo de ficar doente, porque eu tenho medo de não ter condições de me tratar e eu vou morrer. Eu tenho medo da pobreza, porque se eu ficar pobre, eu não tenho condições e eu também vou morrer. E ela fala um pouco mais ainda, que eu tenho principalmente a morte de um ser querido e o medo da opinião alheia. E por que isso? Porque nós não entendemos que somos seres eternos. Somos imortais. E a morte é só uma passagem. A morte é só uma caminhada que nós vamos fazer para depois nós voltarmos para cá para uma nova caminhada e um novo aprendizado. Portanto, esse medo não procede, ele não leva a nada. E nós temos que trabalhar isso. Então, como que a gente vem observar que nós ficamos doentes em relação a esses nossos medos? Haroldo coloca algo muito importante para nós. Ele fala que quando ele escreveu o livro, onde ele se debruçou no Evangelho, ele não conseguia entender por que Jesus mostrava tantas curas. E ele é muito enfático nisso. Ele falou que estudou, e quando Jesus esteve entre nós, ele fez mais ou menos 30 curas. E ele não conseguia entender exatamente a função daquilo. Ele começou a procurar, então, um padrão, algo que se repetia em todas as curas de Jesus, para ver qual a função daquilo. Ele queria entender, ele não conseguia entender, ele fala que muitas pessoas tentaram a mesma coisa, entender por que Jesus mostrou para nós tantas curas, qual a função de tudo aquilo. Ele começou a debruçar nas doenças, e as doenças eram inúmeras, diferentes. Se as doenças eram diferentes, ele chegou à conclusão que não, Jesus não fazia aquilo em relação a um tipo de doença. Então não era aquela função das curas de Jesus. Muito se dizia que as curas de Jesus eram para que ele demonstrasse que ele era o enviado, que ele veio para construir o Evangelho dentro do nosso coração. Mas ele chegou à conclusão que também não, porque Jesus não poderia fazer um marketing, fazer uma propaganda diante do sofrimento das pessoas, não Jesus, né? Então ele chegou à conclusão que também não, Jesus não demonstrava as suas curas justamente por esse motivo. E ele começou a se debruçar, por que ele fazia então tantas curas? E o que é engraçado é que ele chegou a uma conclusão que, na maioria das curas que Jesus fez, a grande maioria delas ele falava a mesma coisa, e quando ele não falava, ele deixava subentendido isso para as pessoas que ele curou. E ele falava para praticamente todas elas: a tua fé te salvou. E ele não falava, a tua fé te curou. E isso deixou ele um pouco intrigado. Por que ele falava, a tua fé te salvou, e não a tua fé te curou? E nunca ele também falou, eu te curei. As pessoas pediam para ele a cura, mas ele nunca falou, eu curei você. A palavra sempre era, a sua fé te salvou. E ele começou a observar o que era esse ensinamento que ele queria dar para nós quando ele falava dessas curas. O que aconteceu então? Qual que é a diferença entre essa salvação e essa cura, que nós entendemos como uma doença física que precisa ser curada, e ele falava salvou. E ele fala algo muito importante: todas as pessoas que Jesus curou ou salvou em relação a qualquer tipo de doença desencarnaram. Nenhuma teve aí uma moratória maior ou ficou
eternamente entre nós aqui. Todos desencarnaram. Então, a primeira coisa, a cura não é do corpo. A cura é do espírito, ou a cura é da alma. Essa é a primeira observação. E o que é salvar, então? Quando nós entendemos que alguma pessoa está em perigo, um perigo real, nós tentamos salvar essa pessoa desse perigo. O que é esse salvar de Jesus, então? É um caminho que Ele coloca e todas as vezes que nós desviamos deste caminho, por nossa própria consciência, Ele tenta nos trazer de volta para essa rota. E Ele falou algo muito interessante que me deixou intrigado. Quando a gente pensa assim, que nós perdemos a nossa rota, que nós perdemos o nosso endereço, que nós perdemos o nosso caminho, o caminho fica intacto. Quem se perdeu foi nós, porque o caminho é do Cristo. E todas as vezes que nós perdemos o nosso caminho e nós precisamos de uma salvação, essa perda do nosso caminho não é sinônimo de pecado, porque Ele coloca que o que alguns chamam de pecados, pura e simplesmente é sair da rota do caminho que eu preciso andar. E na cura, quando Ele fala para a paralítica, levanta-te e anda, algumas pessoas o questionam e falam para Ele, você tem o poder de salvar as pessoas do pecado? E Ele fala, levanta-te e anda, para que saibas, o Filho do Homem veio à terra e tem poder de salvar os pecados. Para que saiba disso, levanta-te e anda. Esse salvar os pecados nada mais é do que trazer a pessoa novamente para a rota que ela precisa andar. Então, esse fluxo da vida que nós perdemos é o endereço que nós temos que ir. Esse fluxo é a gente entender que a cura que Jesus tem que fazer é em nós. Portanto, aonde está a nossa doença? Se a gente olhar as curas de Jesus, isso não vai servir para nós, para a gente ver que o paralítico voltou a andar, o cego voltou a enxergar, mas vai servir para nós entendermos que aquele foi salvo, mas que eu preciso observar onde está a cegueira que precisa ser salva em mim. Aonde está a deficiência física que precisa ser salva em mim? Aonde eu perdi o fluxo da minha rota e que eu preciso achar isso em mim? Como aquela pessoa que não enxergava e Ele falou, a tua fé te salvou. Se eu consigo observar onde está a doença em mim, eu posso conseguir a salvação. Porque eu tenho muitas deficiências. Então eu preciso entender, a cegueira em mim está em qual campo? A cegueira em mim está lá na minha família, onde eu não consigo ser o que eu devo ser, mesmo quando eu tento e não acho o que é certo. A cegueira em mim está nos meus relacionamentos, onde eu não consigo enxergar e eu preciso da salvação. Está nas pessoas que eu convivo no meu trabalho, aqui na casa espírita. Onde está a cegueira em mim, então, que precisa ser salva? Senão não tem função. Eu posso decorar todas as salvações de Jesus, as curas de Jesus, mas isso não vai servir para nada. Isso não quer dizer que a gente não tenta. Todas as vezes que alguém está tentando fazer o melhor, não significa que ela está fingindo ser o melhor, mas que naquele momento ela está tentando ser o melhor que ela pode. E isso já é uma tentativa, porque a dor, ela é pedagógica.
ela não é o sofrimento. E eu tenho que entender que se há algo errado, houve algum tipo de desvio. E todas as vezes que algum tipo de desvio acontece, eu vou sentir dor. Se a gente entender a dor como algo fisiológico, o que é a dor? Todas as vezes que nós temos algum problema fisiológico, nós sentimos dor. Que a gente não gosta, mas ela é algo que nos protege, porque todas as vezes que eu sinto dor, eu vejo que eu preciso de algum tipo de auxílio. Eu vejo que eu preciso de algum tipo de remédio. Então eu procuro o médico. Então a dor serviu para mim como um alerta. A dor aqui funciona da mesma forma. Todas as vezes que nós sentimos algum tipo de dor, essa dor é um alerta para nós. Você desviou o fluxo que você deveria andar. Você precisa entender aonde então está a sua cegueira, para que você pare de sentir essa dor, porque você não tem mais necessidade dela, e você entendeu aonde você tem que andar. Para que a gente não seja mais esses acidentados da alma, como diz Emmanuel, que aparentemente, quando nos olhamos, está tudo bem, mas se conseguíssemos fazer uma leitura, uma sonografia, se a gente conseguisse fazer uma sondagem em espírito que somos, veríamos que estamos acidentados, ou cegos, ou paralíticos, precisando dessa cura. Vamos observar então quais são essas nossas deficiências. Quando Jesus estava em meio a uma multidão e ele pede para Pedro: quem me tocou? Porque de mim saíram virtudes. Ele fala para Pedro, porque alguém tinha tocado Cristo. E Haroldo vem dizer algo que é muito importante. Ele fala que nem todo mundo que está perto de Jesus toca Jesus. Nem todo mundo que está perto de Jesus está em comunhão com o Cristo. Nem todo mundo que está perto de Jesus recebe essas virtudes do Cristo. Será que nós estamos só perto do Cristo, mas não estamos conseguindo tocá-lo? Será que a gente não está conseguindo observar onde está o verdadeiro ensinamento do Cristo que nós precisamos para nos salvar-nos? E olha como é interessante a resposta de Emmanuel no livro Vinha de Luz. A mensagem é a mensagem 157 e o título é O Remédio Salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Isso está em Tiago 5,16. E a mensagem de Emmanuel começa assim: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas do corpo físico, somente, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, o que a gente traz de experiências regressas, em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável, aonde nós temos a maior vulnerabilidade. Um experimentará os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio,
Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo e necessário, que é a cura, a salvação que Jesus fala tanto. E quem deseje melhoras positivas, na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Eu tomei a liberdade, então, de trazer, eu não sabia se ia dar tempo, mas vai dar, um vídeo, são 4 minutos, do quanto é importante a gente entender esse amor de Deus para conosco. E espero que vocês sintam e que isso toque vocês, como para mim também tocou. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Cercas em volta, Tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Até os céus, sei que ali também te encontro.
o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Então que a gente saia daqui hoje com esse amor infinito de Deus por nós e permitindo que Jesus possa realmente fazer essa sondagem em nós e que Ele venha a salvar todas as nossas cegueiras. Que a paz de Jesus permaneça conosco.